Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo. Ajeita seu fone de ouvido aí, ou o que você tá fazendo, não sei se você tá assistindo ou ouvindo a gente, mas começa aqui mais um episódio. E hoje, deixa eu mostrar a mesa aqui, olha só meus convidados. Que mesa bonita! Que mesa bonita, já que ele disse. Abinal tá aqui, E aí, importamos Wagner? lá do Entre Família novamente. Tamo junto, cara. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. E aí, a Obrigado gente pelo tá convite. aqui com o Juneu. Juneu é um Masterchef. Cara, Aí a produção, que ó, honra, colocou só hein? esses salgadinhos aqui, gente. confesso que quando eu tava chegando aqui no estúdio, eu pensei, vai ter uma bancada ali. Podia, né? Com algumas delícias pra gente, né, quem Ou sabe podia ter experimentar, arrumado provar. um fogão aí, ó, pro Juneu cozinhar pra gente. Não ia ser bom? Perfeito, excelente, excelente. O alarme de incêndio aqui bombando nesse prédio. Talvez um dia no Vídeo de Saúde mais próximo de você. Juneu, muito obrigado. Prazer ter você aqui com a gente, porque além dessa participação no Masterchef, né, que te fez viralizar, você tem um projeto missionário muito bonito. A gente vai conversar sobre ele aqui também. Então, uma honra ter você com a gente hoje aqui. Que legal, a alegria é minha, uma grande satisfação de estar com vocês, né? Acredito que eu ficaria mais à vontade com o fogão Cozinhando. aqui. Já a gente se perderia um pouco, viu? Confesso. Ou não, Wagner? Wagner Não, também na eu cozinha? também... Cara, assim... Até que sim, né? Eu não passo fome não, entendeu? Mas acho que não, né, num Não, nível não, assim também nesse não nível, tenho, não. Eu faço lá uma coisinha ou outra também, né? A Eliane que o diga lá. De vez em quando eu a surpreendo. Mas assistindo ao programa lá, eu vou pegando algumas Masterchef dicas e já tal. aprendeu bastante já coisa, é. trouxe algumas Legal. dicas. A gente vira chefe de cozinha com Masterchef, a gente vira médico assistindo essas séries, né? A gente vira Grey's Anatomy, a gente vira advogado assistindo. Suítes. Aí pronto, já resolve. Mas ó, Já era. o Juneu, ele é professor de teologia, chefe de cozinha e líder missionário. Então, ficou muito conhecido como esse participante da 7ª temporada do Masterchef e o trabalho que ele tem em frente à ONG Mochileiros de Cristo, que a gente vai conversar bastante hoje. Agora, é formado em administração, teologia e gastronomia. Ele tem uma pós em futebol e futsal e sociologia. Uma saladinha, Não né? sabe o que é da vida, né? O que é que tá acontecendo aqui? Eu até acho muito legal, vou confessar, porque no Brasil a gente tem um preconceito, né? A gente quer colocar um rótulo na pessoa, É verdade. administrador, a pessoa não pode fazer mais nada do que isso. Apresentador de televisão, aí não pode fazer outra coisa, que aí parece que a pessoa tá meio perdida, não pode sabe o que faz. Não pode colocar um joelho da esposa no lugar, não Pois pode é. vacinar um cachorro. É isso Que aí. isso? Então eu acho que é muito legal quando a gente tem essa amplitude, mas a sua é meio grande, né, amigo? Pois é, faltou a pós em sociologia ainda. Pós em sociologia, tá escrito aqui. Cara, que legal, hein? Não, na verdade, todos esses cursos, porque assim, conforme as etapas do projeto, na necessidade de poder fazer algo melhor, eu procurei estar estudando para poder, enfim, desenvolver melhor o meu papel dentro da missão. Aham. Né? Então não foi indecisão ou uma nova profissão nem nada. Foi só para exercer melhor o papel ou entender alguma forma de poder ser melhor, Servir mais. servir mais de uma Agregar, maneira né? melhor, mais eficiente dentro do trabalho, né? Que legal, e acredito que até a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e acredito que nas missões que você faz, você vai vendo a necessidade disso, não, o esporte, agora vamos, e aí você vai e se profissionaliza nessa área, vê a necessidade de outras áreas, a gastronomia, isso, aquilo, você vai se especializando para poder abrir mais esse Exatamente. leque, e onde você for, você vai estar sendo bem útil, é isso? Essa é a ideia, até mesmo porque a gente tem uma carência de voluntários, né? Embora pessoas se voluntariem para trabalhar, mas muitas vezes você fica nessa expectativa e não aparece pessoas. Por exemplo, minha esposa, ela é fisioterapeuta e agora ela fez a psicopedagogia para poder exercer o trabalho educacional, que a gente poder ser uma referência no trabalho educacional nosso. Legal. Uma que eu não vi aqui, mas acredito que você deva saber também, levantar uns tijolinhos, né? Exatamente. Porque na missão acontece de pintar, às Construir, vezes você vai né, um construir, lugar. pintar.
Hoje a gente tá nessa fase agora, só que eu ainda não fiz nenhum curso Tá. de alvenaria nem nada, né? Tá assim pela manha. Tô quase só. lá, não, tô quase lá, indo fazer alguma coisa. Ó, já curte, já compartilha esse vídeo. Se você não tá inscrito no nosso canal, eu não sei o que você tá esperando, que aí pinga o episódio lá, você ama, assiste, comenta, mas não se inscreveu ainda no canal, aí você não acompanha todos os episódios, entendeu? Se inscreve lá no nosso canal, vai ser muito importante que você sempre acompanha tudo que vai acontecer no Happy Hour. Tô falando isso para quem tá assistindo a gente no YouTube. Sim. Mas nas plataformas de áudio, mesma coisa. Se você seguir a gente lá na plataforma, então sempre que tem um episódio novo, e tem um toda semana, já chega a atualização aí para você. É legal, tá fazendo atividade física e Isso. tal, e tá aprendendo. É conhecimento ali, ó, no seu ouvido o tempo todo. Então, vai lá, viu, nas plataformas de áudios, né? Deezer, Spotify, Apple Music, todos os musics Estamos aí, em todas. tá tudo lá. Se estiver cozinhando, estiver lavando Boa. louça. Sabe que tem um negócio de lavar louça ouvindo o Happy Hour, né? Tem muito esse negócio que o pessoal comenta. Então, continue lavando sua louça. É que o Abinal tá muito fitness aí de uns tempos pra cá. Então, Rapaz, aí ele estamos tá, tentando, né? ele tá pensando muito nesse negócio. Ele tá na academia com o fone dele lá e tá acompanhando tudo. Aí é um mix, viu? Tem dia que é música, aquela música pra dar um ritmo lá, Aham. né? Aí tem dia que, geralmente de manhã, eu gosto de colocar ou um podcast ou um sermão pra ouvir e tal, mas na boa vai fazendo exercício. À noite não, à noite como a bateria vai caindo um pouquinho Aí mais. precisa de uma Aí precisa coisa. de um up, né? É, lá, é. Segue a gente também no nosso Instagram, @HappyHourNT, viu? Juneu, vamos entender essa história do Masterchef aqui, né, Abinal? Pois é. E já- Como é que surgiu essa ideia de você fazer a sua inscrição? Tudo bem, você trabalha com isso, mas não necessariamente todo mundo que tá lá no fogão, né, no dia a dia da cozinha, quer fazer isso na televisão, né? Aham. Eu não trabalhava quando eu participei do Masterchef, né? Amador. Mas assim, o primeiro programa que eu assisti do Masterchef, nossa, eu fiquei apaixonado pelo programa. Então aquela coisa de querer cozinhar mais, enfim. E eu lembro que eu tentei até uma participação no segundo, porque era só para amadores. Eu falei assim, pô, uma coisa, não a questão da competição, mas sim aquela paixão pela cozinha, né? Porque você vê que as pessoas que participam amam a cozinha. Eu tentei, não consegui, daí eu desisti da ideia. Daí, na época da pandemia, minha filha assistindo junto comigo, ela falou assim, ô pai, tá trocando participante todo o programa, né? Por que você não tenta agora? Eu falei, não, Júlia, essas coisas não servem pra mim, não quero participar, né? Enfim, não gosto de competição. Ela, pai, vai, deixa eu gravo um vídeo pra você. E ela, toda animada, eu querendo satisfazer a animação dela, Aham. aceitei ela fazer o vídeo e a gente enviou. E 3 dias depois entraram em contato comigo, né? Foi muito Uau. legal. E nesse vídeo, o que você fez pra mandar lá? Era... Eu fiz um risoto. Foi um risoto de linguiça de Bragança com banana, com couve, né? Crisp de couve. Então, Acharam interessante, opa, traz ele aí. isso, Daí depois eles fizeram cozinhar ao vivo, que aí foi um nhoque de mandioquinha, que aí foi bem... Bom, hein? gostoso. Bom, hein? Gostei do nhoque de mandioquinha, hein? Delícia. Mas, ó, eu tô numa vibe meio da fofoca hoje. Aliás, nos últimos episódios, né, produção? Eu ando querendo saber essas Se coisas. prepara, viu? Tá terrível. Mas sim, a gente tem muita curiosidade. Não sei se é porque a gente trabalha com Eu isso tenho, também. viu? O bastidores, né? Rapaz, aham. Como é que é? Porque assim, até eu também assisto o programa, não assisto sempre assim, mas assisto muitos episódios. Lá em casa o pessoal gosta, né, de uma cozinha, minha esposa também é chefe e tal. Mas eu gosto de assistir, mas eu não teria coragem de encarar aqueles 3, não. Tá louco, eles são muito bravos. Cara, e é legal quando você vê o negócio pegando fogo mesmo, né? Ali aquele... Eu fico desesperado. Meu filho que fala, eu gosto de ver treta. Ele fala, né? Tomara que essa pessoa ali continue porque tá dando uma confusãozinha legal e dá aquela Olha só. movimentada. E acredito que seja mais ou menos isso que a TV queira proporcionar, né? Aham. E como é que eles são ali no programa? Porque no dia a dia, acredito que seja alguma coisa diferente do que no programa que seja tipo um personagem tal, e trazer mais... Quando você foi, era a Paola ainda, né? Era a Paola. Tá. Era a Paola. Assim, a gente tem sempre aquela... Quando a gente vê na TV, a gente tem até um temor, né? Quando a gente vai encontrar com eles, como é que vai ser? Será que são bravos mesmo, né? E eu só participei só um dia de gravação, então era um dia inteiro lá que a gente passa. Então, assim, o contato não é tanto. Mas o pouco que a gente tem, a gente vê que eles são personagens, né? Que eles estão lá, assim, tem aquele jeito meio durão, enfim.
Mas eles são muito afetivos, né? Então conversam, você vê uma humildade deles de conversar com a gente, de querer saber como a gente tá, para acalmar a gente na hora do programa, né? Fala assim, olha, não precisa ficar nervoso, né? A Ana Paula, nossa, super gentil, super acolhedora. Então, assim, a impressão que eu saí de lá foi essa. São pessoas que realmente acolhem a gente, né? Então, tem aquela questão do personagem, quando você vai entregar um prato, você fica nervoso, né? Da avaliação deles, porque são chefes renomados. Mas, assim, eu creio que muito que é passado lá é para realmente, enfim, gerar mais audiência, né? Então, aquela coisa de ser muito bravo, gritar, né? Então... Mas e a correria? Porque eu também fico desesperado assistindo, você não fica? Demais, cara. Contagem regressiva, vai lá, 10, 9, e o pessoal não empratou ainda, e aquela loucura toda, e agora? Aí você fica ali, né, quase arrancando os cabelos também, vai. Aí um derruba uma coisa, cara, que doideira. E aí você vê, às vezes, o negócio tá na bancada da pessoa, e ela não tá colocando no prato. Você fala, meu, tá ali, ó, você já fez, coloca. Mas quando você tá na situação, né, você não consegue enxergar muita pressão, né? É mesmo? É isso mesmo. Olha, essa foi uma expectativa que eu estava que não seria dessa forma. Queria ter algum tempo, Você alguma pausa, né? Falar assim, vamos pausar. Mas não, essa correria tempo louca. Corrido. Dispara o cronômetro, você tem que estar lá, pronto para isso. E a cabeça sua vai a mil, né? Porque você fala assim, olha, eu tenho tantos preparos, tenho que fazer algumas coisas, às vezes não vai dar certo. Enfim, é assim mesmo. E é interessante que eu até vejo, Juneu, que muitas pessoas, por exemplo, né, é boa em doces, na área de doce, quando cai para fazer doces devido à pressão, alguma coisa assim, a pessoa comete erros básicos que não deveria ter cometido, mas a pressão, ela faz com que você esqueça muito ali, erre na hora de preparar Como uma diz receita. o nosso amigo Tito, dá uma desorientada. Isso. Isso acontece muito, né? Por exemplo, eu não tinha feito gastronomia ainda, eu era bem amador. E a minha receita, eu não era da área da confeitaria, dos doces, né? E pra gente foi o episódio do chocolate. Trabalhar com chocolate é difícil, e eu né? tinha treinado umas 3 receitas só que eu decorei com xícara, vê se pode. A medidas em xícara. Cara. E não pode, é em peso, né? Então foi. Porque eles dão uma balancinha lá e quanto pesa uma xícara de farinha. Eu não fazia ideia. Aí você imagina só. Então, são algumas coisas, né? Que assim, para quem tá no programa de amador, você não tá atento a tudo, né? E para quem também já tá mais profissional, às vezes acontece, porque dá um branco na mente, né? Você não lembra das coisas, porque você não tem um caderno de receita, você não tem nada onde você pode se apoiar. Então tem que estar tudo na mente, né? Cara, e estudar antes de entrar também, que eu vejo que a galera, quando recebe de fato, né, o convite, a proposta para ir para lá, e vão estudando e buscando e tal, você teve essa busca também, né? Tive, eu preparei muitos pratos. Eu tava na mente que ia ser culinária oriental. Então, eu estudei muito nessa área, mas enfim, você tem que estudar tudo, porque você não sabe quais serão os desafios, né? Sempre uma caixinha de surpresas. Sempre uma caixinha de surpresa, muito legal. Agora, uma coisa, né? Você teve essa participação naqueles episódios da pandemia, então foi meio uma participação única, assim, né? Mas tem um lance, você tem um momento que viralizou muito e não teve totalmente a ver com você cozinhando em si, mas você falando de missão e do que você fazia. Conta pra gente como é que foi esse momento. Você tinha conseguido compartilhar alguma coisa da sua fé e do que você fazia lá nos bastidores? Por isso puxaram o assunto? Como é que foi isso? Então, assim, eles fazem uma grande entrevista com a gente antes do programa, mas assim, tudo que foi abordado, que foi perguntado pela Ana Paula, eu lembro que eu não tinha explicado ou conversado. Então, eles realmente fizeram uma grande pesquisa sobre os participantes. E você chega lá, você não pode conversar com ninguém a respeito da sua vida. Você tem que ficar quieto no camarim. Você está com outras 2 pessoas, fala sobre receitas, mas não fala sobre sua vida. Interessante Olha isso. só, pois é. E eu não estava acompanhando, eu não sabia que teria um momento tão grande de perguntas. Então foi quase 40 minutos a minha fala lá, de respondendo algumas perguntas. E ela começou perguntando para mim, você é um missionário? Eu até travei na hora que ela falou ser um missionário, porque o termo missionário, embora eu seja um missionário, eu não uso muito porque eu entendo que às vezes quando eu me denomino missionário,
as outras pessoas falam, ele é e eu não sou. Eu creio que todos são missionários. Interessante sua visão. São participantes da missão de Deus. E eu não me chamo de missionário. Daí quando ela falou assim, é um missionário, até travei. Falei, de onde ela tirou, né? Aí eu fui respondendo. Mas realmente eles fizeram uma grande pesquisa, né? A respeito de todos os participantes que lá estavam. E o que você falou sobre ser missionário ali? Então daí eu fui contando um pouco das histórias de algumas que eu já passei. Ela perguntou, quando você começou? Daí eu falei que quando meus olhos se abriram para a questão da missão de Deus, foi quando eu estava num trabalho com moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua. Né? E quando eu falei isso, enfim, veio a emoção, né, tomou conta de mim, eu chorei, daí eles choraram, né? Então foi uma coisa bem legal, que foi quando abriu meus olhos, daí eu comecei a contar algumas experiências que eu tive no campo, no trabalho com mochileiros, né, no campo missionário. E acabou surpreendendo muito, né? Você poder falar desse seu trabalho missionário entrando em tantos lares e até te pergunto, se você, a partir dessa visibilidade toda que o programa trouxe para você como missionário, ajudou a trazer outras pessoas para dentro dessa missão que você tem feito também? Assim, depois do programa, muitas pessoas, até hoje eu recebo muitas mensagens. Essa semana eu recebi de uma pessoa que ela falou assim, eu estava desiludido, estava sem esperança em relação ao mundo. E ver o seu vídeo me trouxe um pouco de esperança e acreditar nas pessoas. E eu falei para ele, eu respondi, falei assim, todos nós somos, enfim, temos nossos problemas, nossos defeitos, e que temos um Jesus, um exemplo que é o exemplo da perfeição, a quem a gente segue, ele é perfeito, né? E falei assim, então, a partir disso, desse exemplo que a gente não precisa perder a esperança, muito pelo contrário, né? Acreditar no ser humano. Então, assim, eu recebi muitas mensagens assim, até uma vez uma pessoa que falou que estava a ponto de tirar sua vida e falou assim, olha, agora eu acredito nas pessoas, porque eu estava tão decepcionado com todos que estavam à minha volta. Então, eu recebi alguns relatos que foram muito impactantes. Que forte, né? E até interessante, Wagner e Júnior, até lá no Entre Família mesmo, a gente recebeu alguns testemunhos de pessoas que, passando por uma depressão profunda, né, decidiu, não, quero mudar de vida, preciso tirar eu do centro da atenção, porque querendo ou não, você às vezes acaba ficando muito, fugiu a palavra agora, né? Introvertido, não seria essa palavra, mas enfim, olhando muito egoísta? E olhando muito para você mesmo, eu sofrendo e tal, aquela coisa, e decidiram se engajar numa missão especial. E a partir daí, elas foram sendo curadas. A partir do momento que iam curando outras pessoas, ajudando outras pessoas também, foram sentindo essa cura. Você tem algum testemunho ligado a isso também? Pessoas que entraram na missão, talvez buscando aí um propósito de vida e saíram totalmente transformadas também? Então, eu vejo muita importância no trabalho de conscientização, das pessoas terem essa oportunidade de participar de algum trabalho missionário. Comigo foi assim, minha vida foi transformada a partir do momento que eu tive esse contato. Né? Porque assim, eu era tão apegado a bens materiais, a uma projeção de vida, assim, sabe? Eu usava aquele versículo de 2 Coríntios 2:9, né? Que fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu pensava que eram coisas materiais, né? E minha vida ela foi transformada a partir desse contato. Então eu acredito muito nisso, na questão de valores, de você entender a própria vida. Né? Então, assim, a sua busca muda quando você tem esse contato. Então, as pessoas se chegam, quem realmente entra com a cabeça num trabalho missionário e faz parte de um trabalho, a sua vida automaticamente, porque você vê coisas assim que você fala assim, olha, eu valorizo tantas coisas que para mim são importantes, e eu vejo Deus transformando a vida de outras pessoas, eu falo assim, olha, tem tanta coisa que eu pensava que era importante e não é. E o que é importante começa a fazer diferença na nossa vida, né? E a gente vai sendo transformado, né? Curado. Vamos entender aqui essa ONG, Mochileiros de Cristo. Pelo que a gente fez aqui uma pesquisa, começou em 99, depois passou por uma reformulação, 2005 estava com uma cara um pouco diferente, aí 2020 você foi participar do programa, né? Isso. Mas o que é e como funciona o trabalho do Mochileiros de Cristo? Então, em 99, ele fazia parte de uma igreja. Uma igreja começou um trabalho, ele tinha um projeto de escola bíblica de férias, que era um trabalho evangelístico com a comunidade, era um bairro de classe alta. Divulgou, ninguém do bairro apareceu.
A coordenadora do departamento infantil, lembrando daquele texto do rei que queria oferecer um banquete para o casamento do filho, né? Apareceu e falou assim, chama a galera da rua, né? Sim. Ela lembrou desse texto e pediu para o marido buscar crianças na favela. Ele trouxe 17 crianças para o trabalho. Uau. E assim começou o projeto com a favela. Então começou aquele trabalho de relacionamento, enfim. Aí muito tempo se passou, eu passei a fazer parte do trabalho em 2001, então a igreja começou em 99, em 2001 eu entrei como estagiário de teologia, e em 2005, depois de um incêndio, de a gente reconstruir casas e retomar um trabalho que parou em 2004 por causa dos incêndios, a gente veio com a proposta do Mochileiro de Cristo, que é um trabalho relacional com crianças. Era um projeto dentro do que acontecia. Aí, a partir de 2005, foi se desenvolvendo e hoje nós temos o projeto missionário, né? Que é Mochileiro de Cristo. O CNPJ, tudo. E o que a galera faz dentro desses projetos mochileiro? Por que do nome, né? Mochileiros de Cristo. Coloca a mochila nas costas e bora servir, é isso? Não, ele começou, o nome Mochileiros de Cristo foi quando eu fiz um mochilão, o meu primeiro mochilão internacional foi com meu irmão e com um amigo. E eu estava novo na fé cristã ainda e eu via que tinha muito a ver com a questão da fé cristã, o ser mochileiro, a vida de mochileiro, você ser desapegado e você se relacionar com pessoas, né? Enfim, a vida de mochileiro é muito parecida com a vida cristã, né? Com a prática da vida cristã. E eu me apaixonei de lá, eu pensei, eu vou criar um trabalho Mochileiro de Cristo, em 96. Só que em 2005 a proposta era para fazer um trabalho parecido com o dos desbravadores da Igreja Adventista, né? De você ter algo parecido com o escotismo, as coisas. Eu falei, por que não chamar Mochileiros de Cristo? Pensando nessa ideia de, às vezes, levar as crianças para viagens, para passeios, né? Então, foi por causa disso que chama Mochileiro de Cristo. A gente está programando nosso primeiro mochilão agora, depois de anos, em Chuí, antes do carnaval, uma semana antes do carnaval, para ter o primeiro mochilão missionário. Mas o trabalho Mochileiros é isso, porque as crianças são levadas para passeios culturais dentro da cidade, fazem acampamentos, né? Então, assim, e agora a gente vai começar a ter nossos mochilões também. Cara, que legal. Muito bom. Incrível. Eu acho que, até falando sobre aquela multifacetária formação que você tem, né? Aquilo que o Abinal falou, muita coisa vai, entra no projeto, contribui, talvez seja um primeiro ponto de contato para uma conversa, né? O esporte ali envolve muito, mas até a sua formação como administradora acho que ajuda muito nesse conceito da ONG, né? Porque é um trabalho missionário, mas não deixa de ser um negócio que tem que ser administrado, né? Essa era eu relutei muito para ir para essa parte mais administrativa. Porque desde 2016 nós estamos agora só como Mochileiros de Cristo, caminhando como uma instituição. E eu gosto muito desse contato com as famílias, com as crianças, de estar no dia a dia, mas eu tive que me afastar um pouco, minha esposa agora está mais no contato, né, e outros voluntários, para eu ir para essa parte mais administrativa, de parcerias, de conversas, né, de realmente dos termos legais. Então, eu estou fazendo isso. Então, o meu papel agora como administrador está fazendo um pouco de diferença porque é necessário, né? Precisa ter tudo redondo para realmente... A gente não pega nada do governo, a gente só trabalha com doações. Mas a parte administrativa é muito importante. Muito importante. E aí, entrando até nessa parte física também, que você até fala que o projeto ele tem essa ideia de trazer essa parte integral, né? E o ser humano, ele é integral, né? Físico, emocional, espiritual. Como que vocês envolvem todos esses aspectos, esses pontos aí? E dá para imaginar mais ou menos, né? A alimentação, a atividade física, o espiritual, como é que funciona? Então, a nossa ideia é justamente essa. Tem dois pilares no nosso trabalho. Um é o cuidado integral e outro é o relacionamento. Através do relacionamento de um laço de amizade com as crianças e suas famílias, você consegue identificar quais são os reais problemas dessas crianças e dessas famílias. Para, a partir daí, poder fazer algumas intervenções pessoais. Agora, no coletivo, no grupo, a gente tem, por exemplo, um projeto educacional que não é reforço escolar, porque a gente entende que, às vezes, você não consegue dar um reforço para uma criança que não entendeu, não tem uma qualificação para, por exemplo, estar no 5º ano. Né? Então, você tem que tentar trabalhar a mente dela, o cognitivo dela, para que ela chegue ao nível realmente esperado dela. Então, a gente tem projetos educacionais, tem projetos de atividades físicas, né? Para realmente
o coletivo, a gente poder oferecer aquilo que eles não têm, infelizmente não têm. E no pessoal é isso, você identifica algum problema emocional, algum problema que a criança tem, você encaminha para um psicólogo, para um neuro. Então esse é o diferencial do trabalho, do cuidado integral. Não é só oferecer atividades que proporcionem esse cuidado, mas através do relacionamento você conhece algumas dificuldades. Por exemplo, em aplicação de jogos de raciocínio lógico, a gente descobriu um menino de 12 anos, ele já estava com a gente há 5 anos, que ele é daltônico. Uau, olha só. Isso, cara. E agora você pode cuidar, mas você, muitas vezes você está oferecendo uma atividade e não sabe qual é a realidade. O que está acontecendo com a criança? Ah, a criança é desobediente, é desatenta. Não, cada criança é um universo, um mundo diferente que você tem que entrar, né? E é legal que vocês proporcionam algo que talvez eles nunca teriam acesso, né? Ou talvez muito futuramente, por exemplo, o acompanhamento psicológico, né, que você comentou, que às vezes a criança já vem trazendo traumas ali da família, uma família disfuncional, enfim, aquela situação toda. E se não tiver uma intervenção, né, o Wagner que está nessa área de psicologia pode até dizer melhor, se não tiver uma intervenção o quanto antes, vai levar sequelas para uma vida inteira e assim vai continuando naquele ciclo, né? Exatamente. Aí quando vocês conseguem fazer essa intervenção ali, já muda a vida de uma criança para sempre. É um diferencial, porque as crianças, às vezes, até têm um acesso de uma forma pública, mas lá eles são tratados também, como né? um número, né? Então, às vezes, você é colocado para uma dinâmica em grupo, alguma coisa assim, você não trabalha pessoalmente com a criança. E às vezes os pais nem entendem que a criança precisa realmente daquilo, não vai mandar, né? Não mandam, ou às vezes a automedicação, procura na internet, fala assim, por isso. Então, a gente tem muitos casos assim, mas o que a gente acontece? A gente traz para perto e tenta entender a realidade de cada uma delas. E a diferença é absurda. É maravilhoso você ver esse cuidado e você ver a transformação. Uma coisa que eu pensei aqui é realmente a transformação. Às vezes a gente vê alguns trabalhos, né, que vão em comunidades e tal. E talvez até esse trabalho consiga ajudar essa criança por um período, mas depois essa ajuda vai embora, a criança sai da idade do projeto e tal. Fica aquela semente, mas também dá uma morrida na vida da criança como um todo. Vocês têm 20 anos de projeto, né? Não sei, já teve alguma história, por exemplo, de uma criança que foi ajudada e hoje ela também é uma fonte de ajuda, ela também conseguiu ter essa transformação e ajuda outras pessoas. Como é que é isso? Eu tenho 2 casos bem legais. Que legal. Uma daquelas primeiras 17 crianças que começaram o trabalho, que era uma adolescente, ela fez parte do nosso projeto, uma pessoa da igreja arrumou um estágio para ela no Mackenzie, ela fez parte do nosso trabalho de fábrica de trufas, umas coisas assim, foi começar a trabalhar no Mackenzie, então a partir disso ela ganhou uma bolsa, foi estudar, então hoje ela o que ela é hoje, né? Hoje ela é professora do Mackenzie, e voluntária no nosso trabalho. Cara, que incrível. Então, assim, depois de tantos anos, do começo só. do trabalho, você vê, assim, um fruto que está servindo. E alguém que vai falar com propriedade para aquelas crianças que ela está ajudando, né? Exatamente. Ó, eu fui ajudada por esse projeto e você também pode ter a vida transformada. Isso. E, assim, eu vejo que Deus, ele é o principal agente de transformação. É Ele quem transforma a vida das pessoas. Mas nós, a gente pode ajudar e muito a tirar alguns obstáculos. Né? Eu acho que esse papel na participação da missão de Deus nossa é essa, né? Ajudar, né? Desbloquear um pouco esse caminho, né? E até nessa situação, né, de uma desigualdade social muito grande que a gente tem no nosso país, quando a gente vai até uma criança que vive numa situação ali de uma pobreza, de uma dificuldade, inclusive uma escola que tem a sua, né, precariedade e tudo mais. Eu já entrevistei muita gente que tem trabalho social e tal, e já vi algumas pessoas falando assim, olha, um grande trabalho que a gente pode fazer com essas crianças é deixar com que elas sonhem. Permitir que essa criança sonhe, porque ela tem uma realidade tão restrita, e quando você mostra uma possibilidade além, olha, é possível sonhar, é possível uma realidade diferente dessa que você está vivendo hoje. Isso faz diferença na vida de uma criança, né? Como é que vocês sentem isso? Faz muita diferença. A gente tem um projeto que chama Projeto Profissões, que é para a criança conhecer as profissões que existem. Porque a mãe, muitas vezes você vai perguntar uma criança, fala assim, o que você quer ser quando crescer?
Ela fala, não sei, outros jogadores de futebol. A maioria é jogador de futebol. Porque é o que tem contato, né? É porque vê na TV. Isso. Mas assim, a partir desse projeto Profissões, as crianças começaram a entender e ver outras coisas que elas nem imaginavam. Então é legal, hoje você pergunta para uma delas, ela fala assim, quero ser designer. Quero ser designer gráfico. Legal. Então assim, começa a sonhar, né? Então realmente, e também ela se enxergar na vida de outras pessoas. Então o trabalho voluntário também é muito importante. Pessoas indo e servindo e mostrando como são as suas vidas, as crianças começam a sonhar e começam a enxergar além do que elas realmente só conseguem enxergar, aquela Porque limitação. muitas crianças da periferia pensam realmente nisso, né? Sobreviver. Preciso sobreviver a esse dia. E não consegue ver o futuro. Exatamente. Então, é sobreviver agora, é a comida para agora, é o dinheiro para agora, é para agora. E o futuro acaba não conseguindo visualizar, né? E acredito que até através do esporte mesmo, né? Que você traz para as crianças aí no futebol e tudo mais, tem essa sua profissionalização também, né? Nessa área aí de ensino. E o papel do esporte dentro disso também. Como é que você tem visto as mudanças acontecendo através do esporte que você traz? Então, o esporte ele é transformador, né? Na questão do físico, de você cuidar da sua saúde. Mas também, ele, assim, por exemplo, o futebol é uma paixão nacional. Eu lembro que uma vez, quando eu estava fazendo meu projeto de conclusão do curso do futebol e futsal, nós fizemos um projeto de alfabetização. Então, assim, as crianças faziam parte da escolinha de futebol e nas terças e quintas elas tinham um projeto de alfabetização, só que era tudo envolvido com futebol. Então, elas tinham que estudar a tabela de classificação dos times, tinham que ler a história do clube, alguma coisa assim. E assim, a gente teve 80% das crianças que fizeram parte do projeto foram alfabetizadas a partir disso. Beleza, então, foi uma transformação a partir da paixão pelo esporte. Né? E a gente vê também, outro paralelo, tantas crianças hoje que realmente conseguem uma mudança de vida a partir do esporte, se conhecendo, identificando, né? E se engajando em alguma modalidade esportiva. Isso é fantástico. E é interessante como essa atividade física, o esporte, para criança em especial, né? É de extrema importância, porque vai desenvolver ali cognição, a geolocalização, não sei se é essa a palavra, sim, né? Porque você está ali, está correndo, por exemplo, futebol, você está aqui, está com a bola no pé, mas ao mesmo tempo você está ligado em quem está aqui, quem está ali, o que você vai fazer. A inteligência sinestésica espacial. Isso, espacial, é isso mesmo. E, cara, é incrível. E é triste ver que muitas crianças estão crescendo sem acesso a um esporte, né? A atividades físicas mesmo. E não digo nem de crianças de periferia, porque às vezes estão brincando na rua, mas crianças dentro de condomínio. Exatamente. Não é questão só de situação financeira, né? Às vezes frente à tela tanto e o problema da tela, né? Mas esquece da importância do esporte. Né? Com certeza. A melhor forma de você tirar a tela é isso, é levando a criança a praticar um esporte. Né? Ó, você que tá vendo a gente aqui, tá super empolgado e pensando, poxa, eu também queria participar de algo assim, um projeto social e tudo mais. A gente tem um guia de estudos que fala muito sobre isso. É com a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual, e se chama 5 Hábitos para Mudar o Mundo. Então, é um curso que você faz pelo WhatsApp e é muito interessante, porque você vai aprender como encontrar e moldar o seu propósito para poder ir para uma missão e como você pode desenvolver hábitos que vão não só mudar a sua vida, mas de pessoas que estão próximas a você. A gente sempre fala aqui, a gente não precisa ir para outra cidade, para outro país, a gente precisa ir para outro continente para fazer missão, não. O Juneu disse isso, todos nós somos missionários, né? E você também pode ser um. E esse guia de estudos aqui pelo WhatsApp, ele vai te ajudar muito a você conhecer um pouco melhor toda essa estrutura. Tem um link que é novotempo.com/desafio. novotempo.com/o-desafio, tem um ozinho. novotempo.com/o-desafio. Quando você entrar lá, já vai ser direcionado para esse WhatsApp da Esperança e ela vai começar a oferecer as lições para você. Fantástico, tá? novotempo.com/o-desafio. E aí é muito legal que aqui na Novo Tempo a gente também tem um programa que é o Retratos. E é um programa que justamente retrata todas essas situações de ONGs espalhadas por todo o país
que fazem um trabalho incrível com diferentes comunidades, em diferentes situações. É apresentado pela Fernanda, já esteve aqui com a gente várias vezes. São projetos da ADRA, né? Essa agência de assistência humanitária, que é mantida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os programas, você que nunca viu pela televisão, tem no canal do YouTube da ADRA Brasil. Então, youtube.com/ADRA Brasil Oficial, tá? youtube.com/ADRA Brasil Oficial. Tem aí uma inspiração e tem um conteúdo teórico também para você se desenvolver e, de repente, contribuir numa ONG, num projeto que já existe, ou quem sabe criar até o seu e ajudar tantas pessoas que têm carências em diferentes áreas. Legal, né? Demais. E o legal é isso, né? Todos nós temos um propósito, um chamado, que é servir, adorar a Deus e levar outras pessoas, que é a nossa missão, né? Todos nós, como você comentou antes, somos missionários. E aí a gente identificar em onde, ou melhor, identificar e, claro, falar para Deus, Senhor, onde o Senhor quer me usar? Né? Seja em outro país, seja em outras regiões mais do interior, mas também nas áreas urbanas. Deus quer nos usar, né? Com o nosso vizinho, a gente não sabe nem o nome de quem mora do lado da casa da gente, né? Verdade. Do outro lado da rua, tá cheio de pessoas que precisam. É verdade, né? E até falando nessa parte do fundamento, né, espiritual e algumas lições aí também, que a gente aprende disso tudo, né? Como que e quando, né, que você sentiu esse chamado até mesmo de trazer esse projeto nas regiões urbanas mesmo, né? Ser um missionário urbano. Como que você traz toda essa ligação? Quando eu iniciei meu seminário de teologia, eu tinha muito desejo de ser missionário na Índia, trabalhar com os Dalits, né, os mais pobres da Índia. Que geralmente é isso que vem, né? Missionário, eu vou para outro país. Tem que ir para outro país. Vou para outro país. Outros lugares distantes aí onde a mensagem ainda não chegou. E é isso que o Wagner falou. Às vezes o vizinho nosso nem sabe que a gente é cristão. Exatamente. Aí quando eu fui desafiado para fazer o meu estágio dentro do projeto missionário da própria igreja, nas favelas, eu tinha medo. Eu falei assim, não... E questão de tráfico, aquelas coisas. Eu falei assim, eu tô com medo de ir para lá. Mas eu resolvi ir. E ali eu vi uma questão muito forte, tanto essa questão social, de você ver pessoas que precisam de um apoio, precisam de um suporte, mas também em relação à fé. Eu vejo que muitas vezes as pessoas não entendiam a fé como ela realmente é a graça de Deus, né? Então eu falei assim, poxa, aqui é necessário pregar. E aí uma frase fez toda a diferença para a minha vida, né? Que assim, que todo coração sem Cristo é um campo missionário. E todo coração com Cristo é um missionário. Boa. Então, assim, se todo coração sem Cristo é um campo missionário, aonde nós estamos a gente tem que fazer a diferença. Então, a necessidade, juntou essa necessidade social com o espiritual de levar realmente o evangelho, a graça de Deus, me fez ficar até hoje, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. A gente entende a nossa missão é lá, né? Lindo isso, né? Sentir o chamado de Deus. Você fala muito sobre o Madrugada com Carinho. Como foi esse projeto? Como foi a sua participação? A gente já viu outras entrevistas, você falando assim, olha, o que eu sabia era conversar com as pessoas. Achei muito interessante isso. Mas tá aí, é um talento, algo que estava desenvolvido e de repente foi a sua porta de entrada, né, para fazer missão. Então, porque eu trabalhei no banco antes de estar na missão, e eu tive um projeto que era um trabalho que era gerente de relacionamento. Então, você tinha que se relacionar com pessoas. E isso era muito forte para mim. Eu gostei dessa questão de você não ser um vendedor, mas você ser alguém que está lá para se relacionar. Então, assim, isso era muito forte dentro de mim. Quando eu fui participar da Noite do Carinho, que era um programa para você ir nas madrugadas e oferecer um carinho para as pessoas em situação de rua. Então, você levava alimento, cortava o cabelo, a unha, limpava as feridas, fazia curativo. E eu não sabia fazer nada disso, né? Eu falei assim, eu não sei fazer nada. Eu falei assim, o que você sabe fazer? Eu sei conversar. Então tá bom, você fica lá conversando. Já é uma coisa. E foi isso que aconteceu, né? Então assim, e aí começou uma transformação gigantesca na minha vida. Porque eu tava conversando, eu cheguei lá, me impactei com a realidade. Você vê muitos moradores de rua no Largo da Concórdia deitados um do lado do outro, dormindo. Você fala, nossa, que situação, né? Daí eles levantam todos felizes de noite, né, naquele frio para que receber esse cuidado. E eu conversando com o homem lá a noite inteira, de repente, assim, é a hora de dar tchau.
e aquele homem volta a dormir naquele papelão grudado com outras pessoas. Poxa. Aí eu volto para casa e eu falo assim, não é possível. Porque a proposta é você fazer ter um laço de amizade, ser amigo de uma pessoa. E que amigo vai deixar o outro dormir na rua daquele jeito? Verdade. Aquilo me bagunçou a mente total. Daí eu falei assim, não, eu tô sendo um impostor. Eu acho que eu não entendi esse evangelho direito, porque eu não posso deixar o homem naquela situação. E foi isso que aconteceu. Minha vida começou a mudar a partir daí. Meus valores, meu entendimento até do evangelho mudou. Até a visão de quem é Jesus. É verdade. Você falou da conversa, que você gosta de conversa. E toda boa conversa, ela vem acompanhada do quê? De uma comidinha também, né? Sempre tem. Um alimento, sempre tem um alimento. E até essa parte da gastronomia, onde que ela entra na questão aí da missão que você coloca, dos projetos que você traz aí? Você coloca para as crianças também aprenderem a fazer a própria comida, ou enfim, como é que você utiliza na missão? Hoje a gente tem outro projeto, uma outra ONG que nos apoia. Então eles levam comidas saudáveis para a criança. Então isso para a gente é fundamental, uma alimentação saudável. Então a gente tem esse apoio. Até uns 3, 4 anos atrás eu estava lá cozinhando, eu revezava com alguns outros. Mas hoje a gente também tem uma fábrica de bolacha, né? Onde a gente faz as bolachas para ajudar no sustento do trabalho e também preparar os jovens para o mercado de trabalho. Então, é uma maneira que a gente fazia isso antigamente era um empreendedorismo com uma fábrica de trufas, né? Mas agora a gente tem uma bolacharia. Mas assim, pessoalmente, o meu trabalho pessoal, eu gosto muito de cozinhar, porque você sentar na mesa com uma pessoa é um ato de relacionamento, um ato relacional lá fantástico. Jesus, ele sempre estava ali, né? Sim, Contava com você as vê pessoas, várias histórias maravilhosas, né? E volta em torno da da mesa. mesa. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de chamar pessoas para estar perto, para cozinhar, para estar junto, conversar, ter esse tempo de mesa. Então, isso para mim é fundamental. Uau. Eu acho que não tem... A gente vive... Deixa eu contextualizar o que eu tô pensando aqui, né? Acho que a gente vive um momento muito egocêntrico, como o Abinal estava falando. A gente olha muito pra gente, para as nossas necessidades. Uma coisa aqui dentro da nossa casa, e é criança que tem que fazer natação, inglês, um monte de coisa. E a gente vai olhando muito pras coisas e a gente acaba não olhando muito pras pessoas. Eu acho que não tem como, né, ter um trabalho como esse e não ter um olhar que vai sendo mais afinado para realmente olhar para a pessoa, ela como sendo única, ela como tendo necessidades únicas. Como é que você foi desenvolvendo esse olhar? Ou de repente você me diz, não, sempre foi assim, eu sempre naturalmente olhei muito para as pessoas. Como é que foi esse processo para você? Eu creio que talvez os tempos atuais, ou sempre foi assim, né? É voltado muito para nós, né? Enfim, há muito tempo que é voltado para nós mesmos. Você precisa disso, você precisa... Então, a tendência é essa. Então, eu como pessoa sempre tenho que estar lutando contra isso, para eu não ser egoísta, para não olhar só para mim. E isso, às vezes, eu me caio nessa armadilha de olhar somente para mim. Mas lá a gente, por exemplo, cada criança ela tem uma canequinha para fazer suas bebidas, né? Mas cada uma com seu nome. O monitor lá também, todo mundo tem uma caneca com seu nome. Então, assim, as pessoas têm que ser chamadas pelo nome. Tem que ser realmente, você tem que tentar entrar na vida delas. Isso faz total diferença. Eu tenho uma história, não sei se tem tempo para contar. Sempre tem. Que reflete muito essa questão. Tinha uma criança que estava com a gente, o Wallace. Ele sempre assim, sabe? Era um menino prestativo. Queria ajudar, queria arrumar as coisas, queria sempre estar fazendo alguma coisa. E que na hora de brincar, não queria brincar. Eu falei, tá bom, menino querido, né? Vem ajudar, né? Mas assim, quando a gente pedia oração, alguém quer que a gente ore por alguma coisa, quer orar por alguma coisa? Ele falou assim, ora pela minha mãe e pelo meu pai. Não falava por quê. Não quer falar o motivo? Não, só ora. Tá bom. Aí no acampamento, num tempo de relacionamento, no nosso acampamento, a gente leva uma pessoa para cuidar de cada criança durante 5 dias. Para ter essa experiência de se relacionar, né? Bem próxima mesmo, para conhecer as realidades. Aí num dos acampamentos, um monitor trouxe assim, falou assim, olha, você tem algum problema sério com a mãe dele, de vício. Da mãe e do pai, eles são viciados em alguma coisa. Ela falou, vamos atrás, né? E a gente descobriu que a mãe era alcoólatra. Então ela trabalhava, mas tudo que ela ganhava no ferro velho era para bebida. E o Wallace, a partir das 6 horas da noite, quando a mãe chegava em casa e bebia,
o Wallace tomava conta dela. Então é por isso que ele era prestativo, ele só trabalhava. Então era a noite inteira trabalhando, cuidando da mãe e do pai que estavam lá. O pai era no crack e a mãe no álcool. E assim, a gente começou a tentar fazer algumas intervenções, não dava. Só que assim, dentro de uma pessoa, a gente rotula, né? Fala alcoólatra. Mas era uma pessoa maravilhosa, a mãe dele. Chamava Catarina, era meio brava. O apelido era Catarina, o nome dela é Elisângela. E assim, ela ficou grávida, né? Depois do Wallace, ficou grávida de mais uma menina e foi levada para a maternidade. Por causa do vício dela, tiraram a criança e levaram para um abrigo. Só que ela era muito apegada aos filhos, cuidava dos filhos. E perdeu o filho, isso fez uma dor muito grande nela. E o que acontece? Eu vou resumir a história. Ela nos procurou depois de um bom tempo, sofrendo, tentando. Eu não conseguia se livrar do vício, né? Porque a depressão ficou muito maior com a perda da filha. Então nos procurou, abriu a vida e falou assim: olha, eu tô dessa forma, o que eu faço? E eu não sabia o que aconselhar. Perguntou: onde tá sua família? Ah, minha família tá no interior de São Paulo, enfim. Eu fui procurar a família dela, a gente foi procurar a família dela e desafiamos ela a ir para um tratamento, sem tratamento. Por mais difícil que seja. Ela falou assim: eu quero ir. E levamos ela lá para o Mato Grosso do Sul, mas sabendo dessa questão da família, a gente entrou em contato com a vara da família e pediu para ceder a filha da guarda para a mãe dela, que estava no interior. Toparam, enfim, ela ficou mais calma. Depois de 3 meses que a gente foi visitar ela nesse centro de tratamento, essa mulher estava transformada, sabe? Você viu o Espírito Santo fluindo daquela mulher. Até hoje, ela está transformada e o filho, o Wallace, está ministrando, por exemplo, para jovens na igreja hoje. Poxa, que emocionante. Então, assim, é porque você olha as pessoas como pessoas. E assim, Deus te dá essa oportunidade, você ser participante da missão dele, porque quem transformou foi ele. Mas é lindo você poder enxergar e participar disso tudo, né? Maravilhoso. Por quê? Porque você olhar as pessoas, como nome. Não como um viciado. Não como viciado. Não rotular pessoas, não como número, né? É verdade. Agora, você falando em famílias, eu penso aqui a sua família envolvida nessa missão. Como que você traz essa questão da missão para a sua família e até mesmo como que eles veem tudo isso, se envolvem e a atividade da família unida num propósito maior? A gente sempre ficou com muito medo, né? De como será que eles vão... Então, assim, a minha esposa é super engajada, né? Tá mais do que envolvida. E a Júlia e o Matheus também estão super participativos, né? Então, a Júlia hoje, ela tá lá. Todo dia, uma vez por semana, ela tá lá no projeto. Qual a idade deles? A Júlia tem 17, o Matheus tem 14. Vai fazer 15 agora. E é bem numa fase, adolescência, e saindo um pouco daquele fervo da adolescência ali, que é bonito isso, envolver adolescentes num projeto desse que tem energia demais, e é uma fase que às vezes quer sair, não quer saber quando entra, e você tem visto isso, essa questão da consciência social dos seus filhos na missão também. Isso é importante, e tem igrejas que às vezes querem participar, né? Até esse desafio que foi feito, eu estimulo a levar os projetos com os adolescentes, eles fazerem parte, se envolverem. Porque é um tempo de conhecimento, de descobertas. E o adolescente entender o quanto que ele é útil, o quanto que ele pode ser. A gente pensa assim, tenho medo de envolver meu filho em projetos sociais. Eu, às vezes, ficava com medo, né? Porque você está lá enfrentando muitas situações difíceis no trabalho. Mas aconteceu justamente o contrário. Eles se envolvem, querem realmente ver uma solução, oram por aquele problema, né? Então, assim, esse envolvimento é fantástico, né? Porque o adolescente, ele sempre busca um pertencimento, né? Pertencer a algum grupo e tal. E quando ele ele entende que pertence a essa missão de Cristo, cara, é algo fantástico e eles vão jogar toda a energia deles para dentro disso também, né? Vão claro com que tudo. vem os conflitozinhos na mente deles, algo que é normal também dessa fase, mas eles vão com tudo, né? Então, nesses acampamentos que a gente faz, eu não abria para adolescente. Mas o primeiro ano, a gente abriu uma exceção para 2 adolescentes, mas foi fantástico o trabalho deles, foi muito melhor do que dos adultos, sabe? O envolvimento. Então, hoje a gente abre para adolescentes participarem do nosso acampamento como monitores. Legal. Focados ali, né? Exatamente. Se você pudesse resumir, Juneu, assim, por que é importante que todo mundo que é um seguidor de Cristo
seja um missionário, como você falou, qual você acha que é a nossa responsabilidade com relação ao serviço ao próximo, o impacto que a gente vai causar na sociedade? O que você diria? Você trouxe a palavra correta para mim, é servir. Né? Eu vejo em Jesus, se eu não me engano, em Marcos 10, onde estava aquela situação que Tiago e João estavam pedindo para Jesus para um sentar à sua direita e outro à esquerda de Jesus, né? Sim. Então você vê que assim, eles estavam de certa forma vendo Jesus como um governante, né? Então aquela coisa, me deixa nesse lugar de importância, né? Como o nosso rei, ser o governante, né? Jesus fala assim, olha, vocês não estão entendendo, os governantes aí vieram para governar, para fazer o trabalho deles lá. Mas nós, o reino de Deus veio para servir as pessoas, né? Então Jesus ele deixou claro esse exemplo para eles, depois lavou os pés, aquela questão, a importância do servir. Então nós, como pessoas que fazem parte desse reino de Deus, estamos aqui para servir as pessoas, né? Então a mudança ela acontece a partir do serviço, não da governança, não de na imposição sobre coisas, impondo as coisas para as pessoas, para a sociedade. Mas quando a gente entra com um trabalho que só a igreja, só os cristãos podem fazer isso, né, em servir as pessoas e fazer essa diferença através do serviço, porque conhece a transformação que há por meio do nosso Deus. Então, nós somos a única instituição, se podemos dizer assim, os cristãos, que realmente podem transformar uma sociedade a partir do serviço. Então, assim, é maravilhoso, porque a gente entra com o serviço e Deus entra com a transformação. Amém. Né? Então, eu creio que o nosso papel como cristão é essa. A gente tem muito a ganhar e muito a oferecer em relação ao serviço, né? Em servindo as pessoas. E de forma social, na sociedade, isso volta para nós. Né? A partir do servindo, você vai melhorar os índices sociais de uma cidade, de um bairro, enfim. E a grande mudança é essa, né? Acontece dentro de casa, uma família que entende essa missão de servir e tal, e vai servindo, outros vão vendo, vão servindo. É aquela corrente do bem, né? Contagiando, aquela corrente do bem que vai crescendo. Agora, acho que pelo horário aqui, a gente já vai dando aquela vontadezinha de comer, Wagner. E a gente volta a falar de comida, mas fazendo um link, claro, com essa vida do missionário, né? Qual seria o ingrediente que não pode faltar nesse tempero aí de um missionário de Cristo ter sucesso com Cristo? Eu creio que o amor, né? O amor a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo, mas de uma maneira prática, a vontade de se relacionar, de se fazer presente na vida de pessoas, sabe? Isso é um grande diferencial. Então, o relacionamento, se fazer presente, né? Fala assim, eu estou aqui com você, não simplesmente lá, ó, toma um folheto, toma isso aqui. Não, mas se fazer presente, entrar, dialogar, entrar na vida de pessoas. Esse é o grande diferencial. Porque as pessoas hoje, elas estão, como a gente já comentou, né, nesse individualismo, não querem muito parar para ouvir os problemas do outro. Não, já tem meus problemas aqui, cada um se vira com o seu, mas quando se para, ouve, dá atenção, que é até dentro dos próprios relacionamentos, né, Wagner e Juneu? Acredito que muitos relacionamentos seriam mais fortalecidos se houvesse um diálogo ou mesmo uma escuta sincera ali para ouvir, né? E saindo do relacionamento marido e mulher, família, fora é a mesma coisa. As pessoas precisam ser ouvidas. Que você comentou é muito importante mesmo, porque não é aquilo que a gente acha que a pessoa está precisando, eu vou dar o que ela está precisando, toma aqui um livro, ou não sei o quê. Não, às vezes ela quer ser ouvida, ou às vezes ela precisa primeiro de uma alimentação, de uma comida, para daí sim ela conseguir te ouvir, ou desabafar com você também, nesse momento que você senta para comer junto com ela, para conversar junto com ela, de extrema importância, né? Então, eu sempre gosto de usar um exemplo que é o seguinte, às vezes, principalmente em fim de ano, as pessoas gostam de levar cesta básica para as favelas. Eu falo, abre lá o caminhão e dá um monte de cesta básicas. Às vezes a cesta básica não é o importante. Às vezes você pode estar até prejudicando. Às vezes é uma pessoa que está viciada em algum tipo de droga, você está dando uma cesta básica, ela vai vender e vai consumir drogas a partir daquilo. Mas a partir do momento que você se relaciona, você se envolve e fala assim, essa aqui precisa. Às vezes você pensa, não, ela já trabalha, não precisa de cesta básica. Não precisa. Às vezes não, precisa de um outro tipo de cuidado. Mas isso só acontece através do relacionamento. Aí que você conhece a necessidade, né? Você realmente entra na vida daquela pessoa e fala assim, olha, essa pessoa precisa disso. Aí você vê que não é só alimento. Às vezes tem muitas outras coisas por...
Até na Bíblia, né? No hebraico, o hebraico é muito rico. Então, assim, quando ele cita pobre, lá no português tá pobre, mas são tem pelo menos 7 tipos de pobres diferentes no hebraico. Então, às vezes, um está ligado à questão da alimentação, outro está ligado à depressão, à espoliação. Então, tem diversas situações... Olha só, de necessidades, que a gente né? só traduz como pobre, mas não. Então, a gente tem que parar de olhar as pessoas como um objeto, como um produto. Não, são iguais nós. Nós temos nossas necessidades também, né? E que precisam ser atendidas de uma forma pessoal, da mesma forma o outro. Né? Então, esse olhar faz total diferença. Sair um pouco mais das redes sociais, das telas, onde a gente realmente é um produto. Sim. Né? E a gente é um produto que a gente está sendo comercializado facilmente, já é aquilo, né? Rede social é de graça, não sei o quê, mas você está sendo um produto ali para outras pessoas. A gente sai disso, que a gente acaba perdendo muito tempo, e ir atrás daquelas pessoas que precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas, precisam de um abraço. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Sensacional. Muito bom. Olha, se você chegou até aqui, com certeza você foi muito agraciado por todo esse conteúdo, porque é um respiro, né? No meio dessa loucura que a gente vai vivendo e tal, a gente ter essa consciência de parar, pensar naquilo que é fundamental pra gente, né? Como cristãos, e poder dividir isso com outras pessoas, de fato olhando no olho, entendendo a necessidade, e aí foi muito bom. Quem quer conhecer um pouco mais do projeto, tem uma rede social? Onde é que a pessoa pode conhecer sua rede social? Tem no Instagram, a partir do Instagram tem outros links, né? Então é @mochileiros de Cristo. E o meu pessoal é @Juneu Videira. Eu não sou muito bom com redes sociais, mas... Tô lá tentando. Juneu, muito obrigado, viu? Por ter vindo, participado. Tem um presentinho ó, pra você levar, lembrar do Happy Hour aí. Que legal, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por ter vindo e, de fato, pelo trabalho incrível que você desenvolve, tá? Obrigado. Eu também tenho um presente pra vocês. Olha, essa é a primeira vez, hein? Aí eu gostei, hein, Wagner? Deixa eu abrir aqui. É uma bolacha para cada um de vocês, bolacha de Natal que a gente faz na O nossa Aminal bolacharia. falou tanto de fome nesse episódio, Você vai viu, matar cara? a nossa fome. Que Brincadeira. lindo, nossa. Cara, algumas sensacional. receitas são minhas mesmo, Vou outras são mostrar aqui, ó. adaptadas, né? Então aí uma bolacha Olha aí, pra olha aí. vocês. Dá pra ver pelo rótulo aqui, eu acho. Que eu não vou abrir meu pacote pra vocês verem agora não, que eu vou comer depois. Lindíssimo. Ó, e Parabéns. tem um recadinho atrás ali também, que vem, todas elas vêm... Todas elas a gente... Vem esse recadinho uma de mensagem Natal, de Natal. ali. Jesus o Salvador que veio ao mundo de forma simples para resgatar e transformar vidas. Verdadeiro sentido do Natal. Que bênção. Legal, maravilha. E, cara, surpreendeu. Obrigado. Obrigado, Juneu. Obrigado, agradeço. viu? Deus te abençoe. Obrigado a você. Obrigado a Binal por Opa, ter vindo tamo mais junto, uma cara. vez. Por favor, Valeu. casa é sua. Não, e sempre que tiver biscoito... Não, é sempre que precisar, pode... pode chamar que estamos aí, viu? Ele veio sem saber que tinha biscoito, É, mas aí verdade. tendo, É né? bolacha, viu? Não é biscoito, não. É bolacha. São Paulo é bolacha. Aí a verdade. gente entra numa polêmica, né? Do biscoito à bolacha. É biscoito, é bolacha. Aí vem os Não, mas cariocas. né? esse negócio de coisinha de Natal, assim, automaticamente o nome que se usa é biscoito. É biscoitinho de Natal. Ninguém fala bolacha de Natal, né? Pois é. Me falaram um outro termo, delicinhas de Natal, uma coisa assim. Pra ser neutro. Pra não fugir da briga, né? Fugir da briga São Paulo e Rio de Janeiro, né? Valeu, Legal, valeu, tamo gente. Ó, se inscreve no canal, acompanha, compartilha esse conteúdo tão lindo sobre missão que você assistiu aqui. E na semana que vem a gente tá de volta. Um grande abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau. Valeu, tchau.